Bom dia, quinto ano. Vamos seguindo com a nossa segunda aula de língua portuguesa, trabalhando aí o gênero textual conto. Hoje nós vamos conhecer os elementos de um conto, a estrutura do conto, tá? Então vamos lá. Elementos de um conto. O conto é uma narrativa curta, né? Ou seja, um texto pequeno, como a gente viu na outra aula, em que são narrados acontecimentos ou situações da vida de algum personagem. Nos contos, há personagens e um narrador, tá certo? Então, nas histórias, nos contos, a gente encontra personagens e o narrador, tá? Por isso que é um texto narrativo, tá certo? Então, vamos conhecer um pouco mais sobre os personagens. Personagens são seres que vivem os acontecimentos nas narrativas. Podem ser animais, seres humanos ou seres imaginários ou coisas. As características dos personagens são apresentadas para que o leitor possa conhecê-los, né? Então, lá no início do conto, no início dos textos, vão estar sendo ali apresentados os personagens, tá certo? Que são eles que vão viver os acontecimentos da história, tá certo? E podem ser seres humanos, seres imaginários, animais ou coisas. Existem dois tipos de personagem, tá certo? Então, nós podemos encontrar o personagem principal, que o nome já diz, ó, personagem principal, ou seja, é o personagem mais importante da história, tá certo? E nós podemos encontrar os personagens secundários ou personagens secundários. Os personagens secundários ou personagem secundário, que são os personagens que vão auxiliar ali no desenvolvimento da história, tá certo? Então, eles vão ficar em segundo plano, tá? O personagem principal é aquele que aparece mais na história, porque ele é o mais importante. Agora, nós vamos conhecer um pouco mais sobre o narrador, tá certo? Narrador é aquele que conta a história ao leitor, tá certo? Então, narrador é a pessoa que vai contar a história, tá certo? Nós podemos encontrar o narrador em primeira pessoa, também conhecido como narrador personagem. Então, o narrador em primeira pessoa, ele também pode ser chamado de narrador personagem. Por que narrador personagem? Porque ele vai participar do enredo, ou seja, da história que ele próprio está narrando, tá certo? Então, narrador personagem, ele é o narrador e ele também vai participar da história que ele está contando, tá certo? Os verbos são utilizados, são flexionados na primeira pessoa do discurso, tá certo? Então, eles vão estar ali escritos na primeira pessoa, tá? E nós temos também o narrador observador. O narrador observador, ele não participa da história, tá certo? Ele apenas vai contar a história. É alguém externo à história, ou seja, externo significa fora, tá certo? Então, o narrador personagem, ele tá ali contando a história apenas, fora, tá certo? Sem participar da história.
Os verbos usados são flexionados na terceira pessoa do discurso. Esse narrador conta apenas o que vê, desconhecendo o futuro ou os pensamentos das personagens, tá certo? Então, o que é que a gente precisa entender aqui no narrador? O narrador personagem é aquele narrador que ele vai participar da história como personagem, tá certo? Ele é o narrador, mas ele também é personagem, então ele participa da história. Já o narrador observador, ele não participa da história, ele conta a história de fora, tá certo? Continuando. Olha só, agora nós vamos conhecer a estrutura da narrativa de um conto, tá certo? Como é que esse texto, como é que essa narrativa, essa história, tá? Do gênero textual conto, ela se organiza. Então, a estrutura da narrativa de um conto, ela vai se organizar da seguinte maneira. Primeiro, nós vamos encontrar a situação inicial ou apresentação, tá certo? Então, o que é essa situação inicial ou apresentação do texto? Quando o autor contextualiza o leitor, apresenta os personagens e mostra o tempo e o espaço em que estão inseridos, geralmente logo na introdução, tá certo? Então, a situação inicial, apresentação ou introdução, tá? Ali nós vamos encontrar a apresentação dos personagens da história, onde essa história ela vai se passar, em qual espaço está se passando essa história, o tempo, tá certo? Que está acontecendo essa história. Depois nós vamos encontrar o conflito, né? O problema, tá certo? Da história, que é um acontecimento é responsável por modificar a situação inicial dos personagens, exigindo algum tipo de ação, tá certo? Então, aí o conflito ou problema, tá certo? Ele vem modificar a situação inicial em que os personagens eles foram apresentados e que exige, olha só, uma ação dos personagens para resolver esse conflito ou resolver esse problema, que é a mesma coisa. Depois, nós vamos encontrar o desenvolvimento. O autor conta o que os personagens fizeram para tentar solucionar o conflito, tá? Então, desenvolvimento é quando o autor vai contar o que os personagens fizeram para solucionar o conflito apresentado no parágrafo anterior. Depois, nós vamos encontrar o clímax da história. O clímax é a parte mais importante da história, tá certo? Olha, a narrativa é levada a um ponto de alta tensão ou emoção, que exige uma decisão ou um desfecho. Então, por isso que o clímax, ele é conhecido, tá certo? Ele é apresentado como a parte mais importante da história, porque é nesse ponto que os personagens, eles vão ter que tomar uma decisão, né? Para compor o desfecho, o final da história. Então, o desfecho é o final da história, a conclusão da história, a parte final. É a parte da narrativa que mostra a solução para o conflito. Ou seja, como foi que essa história terminou? Como foi que o problema foi resolvido? O conflito foi resolvido pelos personagens, tá? Então, essa é a estrutura da narrativa, tá certo? A estrutura do conto, tá certo? Do gênero textual conto, ok? Continuando.
organização do gênero narrativo, conto. Como é que esse conto se organiza? Então, nós vimos no slide anterior a estrutura, tá certo? Agora, como é que nós vamos organizar essa estrutura? Então, eu trouxe esse esquema para ficar melhor, tá certo? Para a gente entender melhor, tá certo? Como é que esse gênero, ele se estrutura, ele se organiza, tá? Então, nós temos aqui o texto narrativo, de gênero textual, conto, tá? Do gênero conto. Então, nós temos o enredo. O enredo, tá? É a estrutura da história. Então, o enredo, quando eu falo enredo, eu estou falando da estrutura, olha só, da história, tá certo? Então, nessa estrutura, que foi o que eu apresentei no slide anterior, eu encontro a situação inicial, ou apresentação, ou introdução. É a mesma coisa. Eu encontro o conflito, que pode ser o problema também. Eu tenho o desenvolvimento, o clímax e o desfecho, tá? Então, o enredo é a organização, aliás, é a estrutura da história. Depois, eu tenho o cenário, certo? Que é o texto descritivo. Por que texto descritivo? Porque eu vou estar descrevendo os personagens, descrevendo o que os personagens fizeram, tá? Na história. Nós temos os personagens, que eu posso encontrar o protagonista, que é o personagem principal, o antagonista e os personagens secundários, tá certo? Que vão ali ser os personagens que vão auxiliar no desenvolvimento da história, tá certo? E depois nós temos o narrador, que pode ser, nós vimos lá no primeiro slide, o narrador personagem, que é aquele que participa da história, e o narrador observador, que é aquele que conta a história, né, de fora, tá certo? Ele não participa da história. Então, o conto, ele se organiza dessa maneira. Então, eu tenho aqui a estrutura da história. Depois eu vou ter o cenário, que é o texto descritivo, ou seja, dentro dessa estrutura, olha só, eu vou descrever os acontecimentos, os personagens, que dentro da estrutura, do enredo do conto, eu posso encontrar o personagem protagonista ou principal e também os personagens secundários. E dentro desse enredo, da estrutura do conto, eu também vou encontrar o narrador, que ele pode ser personagem ou observador, tá certo? Então, essa é a organização do enredo, tá? Da estrutura do conto. Vamos lá, vamos identificar esses elementos, tá certo? Da estrutura do conto em um texto. Então, eu trouxe para cá um conto bem conhecido por todos nós, Chapeuzinho Vermelho. Era uma vez uma menina muito graciosa chamada Chapeuzinho Vermelho. Um dia, sua mãe chamou Chapeuzinho Vermelho e pediu que fosse até a casa da vovozinha levar guloseimas, porque ela estava doente. A mãe da menina pediu que fosse pelo caminho mais longo, pois pelo caminho da floresta havia um lobo muito mau. Chapeuzinho desobedeceu. Foi pelo caminho da floresta e encontrou o lobo. O lobo, o lobo mau, sabendo que Chapeuzinho iria levar doces para a vovó, correu até lá, comeu a vovozinha e deitou em sua cama para fingir que era a vovó. Chapeuzinho chegou, entrou, achou a vovó diferente e se assustou ao perceber
que não era a vovó. Chapeuzinho começou a gritar pedindo socorro. Passava por ali um caçador que, ao ouvir os gritos da menina, entrou, atingiu o lobo mau, abriu sua barriga e salvou a vovozinha. As duas agradeceram muito ao caçador e se tornaram grandes amigas dele. Então, agora vamos identificar os elementos da estrutura do texto aí que a gente viu nos slides anterior. Então, olha só. A apresentação ou situação inicial, nós temos aqui, ó. Era uma vez uma menina muito graciosa chamada Chapeuzinho Vermelho. Então, o autor descreveu aqui a personagem Chapeuzinho Vermelho, né? E disse que, olha, em que tempo essa história aconteceu? Era uma vez, né? Ele não especifica o tempo, mas descreve a personagem aqui, no primeiro parágrafo. Depois, ele vai apresentar, olha só, os outros personagens. Um dia, sua mãe chamou Chapeuzinho Vermelho e pediu para que ela fosse à casa da vovozinha levar as guloseimas porque ela estava doente. Então, apresentou mais 2 personagens, tá certo? E aqui a gente já consegue identificar quem é a personagem principal. Na apresentação ou na situação inicial do texto, a gente já consegue encontrar a personagem principal, que é Chapeuzinho Vermelho, e os personagens secundários. Aqui a mãe, a vovozinha, tá? E o lobo mau aqui embaixo, ó. Um lobo muito mau. A mãe da menina pediu que fosse pelo caminho mais longo, pois pelo caminho da floresta havia um lobo muito mau. Então, ele também apresenta, olha só, o espaço em que a história vai acontecer, né? Na floresta, tá certo? Então, aqui nós identificamos no texto a situação inicial ou a apresentação do texto. Em seguida, nós vamos para o próximo parágrafo. Chapeuzinho desobedeceu. Foi pelo caminho da floresta e encontrou o lobo. Então, olha só. Qual foi a complicação aqui? O problema ou conflito, tá? A complicação ou conflito gerador da história. O que foi que mudou a situação inicial aqui, ó, da história? Foi a desobediência de Chapeuzinho Vermelho, né? Ao invés dela ir pelo caminho mais longo, ela foi pelo caminho da floresta em que a mãe já havia dito a ela que existia um lobo mau. Então, a partir dessa desobediência de Chapeuzinho Vermelho, houve a quebra da situação inicial e o estabelecimento de um conflito, de um problema que precisa ser resolvido agora. Então, olha o desenvolvimento da história. O lobo mau, sabendo que Chapeuzinho iria levar doces para a vovó, correu até lá, comeu a vovozinha e deitou em sua cama para fingir que era a vovó. Então, aqui nós temos o desenvolvimento. Agora, o próximo elemento, que é o clímax. Chapeuzinho chegou, entrou, achou a vovó diferente e se assustou ao perceber que não era a vovó. Chapeuzinho começou a gritar pedindo socorro. Então, aqui nós temos o clímax da história, que é o ponto de alta tensão ou emoção, né, da história, que vai exigir aí a decisão ou um desfecho. Vai exigir a decisão de uma ação do personagem principal para que a gente possa encontrar o desfecho da história. Então, qual foi a ação que Chapeuzinho teve? Ela viu que não era a vovó, percebeu que não era a vovó dela, que era o lobo, e começou a gritar pedindo socorro. Então, agora nós vamos partir para o desfecho da história, né?
aí a solução para o conflito aqui, ó, da desobediência de Chapeuzinho Vermelho. Então, passava por ali um caçador que, ao ouvir os gritos da menina, entrou, atingiu o lobo mau, abriu sua barriga e salvou a vovozinha. As duas agradeceram muito ao caçador e se tornaram grandes amigas dele. Então, olha aqui o final da história, como o conflito, né? A complicação da história foi resolvida através do caçador, que ouviu os gritos da menina, abriu a barriga do lobo, salvou a vovó e as duas ficaram muito amigas dele, tá? Então, olha só, a partir da leitura com muita atenção, nós podemos encontrar todos esses elementos aqui, ó, esses 4 elementos, aliás, 5, que faltou o desenvolvimento, que fazem parte da estrutura, da construção do gênero textual conto, tá certo? Agora é com você. Vamos identificar os elementos e a estrutura de um conto nas atividades impressas a seguir? Então, nas atividades impressas, que já foram entregues a vocês, vocês vão responder. Primeiro, fazer uma leitura muito atenciosa do texto, tá? E responder as questões e identificar os elementos que nós conhecemos hoje da estrutura do conto nas atividades, tá? Então, nos vemos na próxima aula. Bons estudos!